Olá, boa noite, seja bem-vindo a esta Bola da Noite, dia 2 de janeiro de 2023, dia em que o Benfica fez um ultimato a Enzo Fernandes para se apresentar nos treinos o mais rapidamente possível. Enzo passou o ano na Argentina, sem autorização do clube, falhou os 2 treinos desta segunda-feira. O campeão do mundo ainda está na Argentina e infringiu o regulamento interno do clube. No Sporting, Nuno Santos às vezes nem dorme, basta os Leões perderem. Numa entrevista exclusiva, o Aula fala da carreira de Ruben Amorim e do Sporting. Tudo para ver daqui a pouco neste jornal. E na Arábia, Cristiano Ronaldo já está na Arábia Saudita. Nesta edição, vamos falar do astro português e perceber a ligação entre o Al Nassr e o Newcastle. E o mundo despede-se de Pelé. O dia foi de grande emoção na Vila Belmiro. E nós vamos estar em direto do Brasil neste jornal. Vamos falar com o Mário Monteiro, que vai acompanhar Vítor Pereira no Flamengo. E porque hoje é segunda-feira, temos aquele que é provavelmente o melhor derby do mundo. O habitual duelo entre o benfiquista António Melo e o sportinguista Carlos Severino. Tudo isto e muito mais em análise com os convidados Hélder Cristóvão e Carlos Azenha, aqui em estúdio, e com Mário Monteiro, que mais à frente se irá juntar a nós via Skype do Brasil, depois do primeiro dia de trabalhos de Vítor Pereira como treinador do Flamengo. Vamos então ao tema Enzo. Enzo Fernandes é caso disciplinar no Benfica. Depois de ter falhado os treinos desta segunda-feira, infringiu o regulamento disciplinar do clube. O médio passou o final de ano, como lhe disse, na Argentina, sem autorização das águias para o fazer. Agora, no regresso aos treinos, Enzo não apareceu e o Benfica fez-lhe o ultimato. Tem de se apresentar no Seixal o mais rapidamente possível, sendo que o mais rapidamente possível é alguém que está na Argentina e os treinos são no Seixal. O próximo treino do Benfica está marcado para terça-feira e Enzo ainda anda pela Argentina. O campeão do mundo pode mesmo não voltar a jogar pelo Benfica, uma vez que o Chelsea continua a negociar. Enzo Fernandes quer sair já, está a esticar a corda e o que a bola sabe é que o Benfica deixa Enzo Fernandes sair se houver uma real proposta, uma proposta concreta de 120 milhões de euros, porque este é o valor da cláusula de rescisão. Por isso, temas para falar nesta Bola da Noite não vão faltar. Vou então dar as boas-vindas aos meus convidados. Hélder Cristóvão, uma estreia aqui em estúdio. Obrigada, Hélder. Obrigado. E Carlos Azenha, que já me fez companhia na semana passada e que fez o favor de estar aqui uma vez mais. Obrigada, Carlos, por teres vindo uma vez mais juntar-se a nós. Portanto, vamos então começar por esta conversa de Enzo Fernandes e vou passar a bola primeiro ao Hélder, pelo passado que ele tem de antigo jogador do Benfica e conhecedor de Rui Costa, com quem jogou e de quem é amigo há longos anos e que agora tem uma tarefa difícil entre as mãos, Hélder. Este Enzo Fernandes, que faz esta partida, que muitos de nós não esperaríamos, que quer sair agora, não aparece nos treinos, uma tarefa difícil em mãos. Sim, sem dúvida. Creio que está a esticar a corda ao máximo e só há uma posição da parte do Benfica. É aquele que apresenta a cláusula de rescisão, que seja depositado por ele e assim o Benfica pode realmente ter um negócio. Enquanto isso não acontecer, acho que a posição do Benfica é esta. É clara, tem que se apresentar, tem que trazer investimento para o clube. Enquanto isso não acontecer, está em cumprimento, tem que responder em caso disciplinar. Mas quando ele vai para a Argentina sem autorização do clube, já deixa antever que isto poderia acontecer? Sim, já o próprio jogo em Braga, talvez, entendendo as coisas, já não devia ter acontecido, já não devia ter jogado. O jogador sentiu-se pressionado pelo clube, entendeu que poderia jogar, mas perante as propostas que estão a aparecer, creio que estão a aparecer propostas muito fortes, os jogadores não está bem em termos psicológicos e anímicos, pensa realmente no outro lado e está a esticar a corda ao máximo. Carlos, falámos um bocadinho sobre isto aqui a semana passada. Sim, efetivamente debruçámos sobre esse problema, que me parece a mim que é a diferença entre ser reativo e ser proativo. Portanto, isso era uma coisa que era expectável. Estamos a falar de um miúdo que vem do campeonato argentino,
efetivamente, com a análise de alguns clubes a querer contratar o Benfica, antecipou-se bem e contrata um grande jogador, mas depois temos que perceber que há uma fase demasiado rápida que este jogador sofre, que é passar de um determinado tipo de patamar para jogar no Benfica, do Benfica faz uma excelente Liga dos Campeões, vai à seleção da Argentina, da seleção da Argentina que no princípio partia sem ser titular indiscutível, passou a titular indiscutível, passou a ser uma peça fundamental, é eleito o jogador mais jovem, o melhor jogador do Campeonato do Mundo naquela idade, e depois está a gozar todo esse estatuto, sabendo de antemão, e o empresário deve-o ter dito, que havia propostas para sair e onde financeiramente são de certeza bastante melhores do que ele neste momento está a oferecer no Benfica. Não é que seja só desportivamente, porque desportivamente neste momento ele está na Liga dos Campeões, que o Benfica está a discutir o título, até seria muito mais estável para ele, julgo eu, mas financeiramente existe uma decalagem muito grande e existe um campeonato, que é o campeonato inglês, também em boa medida é muito mais interessante, em termos de competitividade. Agora, o que me parece é que esta gestão não foi a mais adequada. Percebi-se de antemão que isto iria acontecer. Portanto, das duas uma, ou este jogador fazia o que fez o Messi e ficaria até à passagem de ano no Brasil e voltaria após a passagem de ano. Na Argentina, desculpa. E ficaria e voltava. Ou então, no momento em que volta, parece-me até porque a mim... ele volta, e nós falámos isto aqui a semana passada, e agora com estes novos dados ganha ainda mais força. É que ele volta a dizer, eu vou lá fazer um jogo e depois volto para a Argentina passar o ano. Pois, e pior que isso, sabe, que há pequenos pormenores, quem jogou, como por exemplo o caso do Helder, e quem esteve no mais alto nível, ao nível deste tipo de situações, em que depois há no meio situações de possibilidade de si para outros clubes, há pequenos pormenores que se notam logo. Quando o jogador diz, eu estou focado no Braga, passamos de antemão, não está a ficar no Braga. Ninguém está a ficar no Braga depois de ganhar um campeonato do mundo. Isso é um pormenor que só é colocado após eu chegar ao país onde estou, onde deveria estar, e falar sobre isso. Agora, o que me parece é que neste momento, como o Helder disse bem, o jogador está a esticar a corda, mas não é o jogador que está a esticar a corda, quem está a esticar a corda é o empresário do jogador. O jogador tem 21 anos, o jogador está a fazer aquilo que lhe mandam fazer neste momento. E o Benfica, neste momento, o que está a fazer, e bem, que é a única coisa que pode fazer, é dizer que o jogador só sai se bater nos 120 milhões, porque o Benfica neste momento não pode fazer muito mais. Porque de um lado está a vontade do jogador, que neste momento, digamos que não é aquela conta mais, digo já, aquela conta mais é a vontade das pessoas que estão a negociar, do lado lá, a pressionar para que o jogador faça, e devem estar neste momento a dizer ao jogador, faz isto, que é a única maneira que tu tens de ser miúdo, com 21 anos, vê-se confrontado com uma situação desta e vai fazer, porque se a gente analisar o comportamento que ele teve no decorrer do tempo que teve em Portugal, não teve nenhum comportamento de vedetismo, não teve nenhum comportamento de estar em bicos de pés, portanto não é muito o estilo do jogador. Portanto, esta é uma atitude, repara, o Otamendi veio e está cá, é o capitão do Benfica, portanto... Ninguém vai fazer uma viagem com esta distância toda de Portugal para a América do Sul para depois voltar outra vez. Bem, isso é impensável. Eu penso que o problema seria a promessa da transferência depois do jogo do Braga. Só que creio eu que deve ser problemas de pagamento. Deve ser acordos, da forma de pagamento. E para além dessa questão dos pagamentos, Helder, aqui a questão é, todos nós andamos no futebol já há uns aninhos para perceber como é que se movimentou também aqui a questão do mercado. Há um clube interessado em bater a cláusula dos 120 milhões. A determinada altura o jogador não sai. Não sei se está interessado em bater a cláusula. Está interessado em comprar. Está interessado em comprar. Já se falou em pagamentos faseados. Faseado, não em se pagar fosse bater, agora. Isso era fácil. Não, em bater, mas a tempo. Pois, isto não é bater a cláusula. Não é no imediato. imediato. Bater a cláusula. E a questão é, ele quer sair. Esse próprio clube que quer comprar não quer baixar agora o valor porque o jogador até nem está cá e começa a ser um problema? Não acredito, sinceramente não acredito nisso. Não acredito nisso. As condições de pagamento sim serão um entrave neste momento. Porque estamos a falar de clubes de Ligas Campeões, de clubes ingleses que estão habituados a grandes negócios e a grandes volumes de dinheiro. Não creio que vão querer baixar o valor do negócio porque o Enzo quer sair. Acho que não. Achas que baixar o valor do negócio não, mas baixar o tempo de pagamento? Eu acho até alargar o tempo de pagamento. Eu acho até que, na minha opinião, eu até tenho de ser as duas, o miúdo queria sair já. As informações que nós temos é que ele transmitiu ao Benfica que quer sair já. E as informações que o empresário deve ter dito para ele transmitir ao Benfica são coisas completamente diferentes. Ele joga na Argentina, tem um valor de ordenado e de negócio. Benfica, Campeonato do Mundo, cresceu bastante os valores
E ele olha um bocado para isso. Sim, mas eu acho que neste momento o Benfica tinha condições, na minha opinião, tinha condições, e acho que até é capaz de o ter feito, que é, no momento em que tu tens uma proposta do Chelsea, e aqui, como ela dizia, isto é uma grande diferença entre bater e pagar. E querer comprar. Não, bater e querer pagar. Pronto. Pois eu posso querer pagar, é tipo a minha casa. Posso querer pagar a 40 anos ou pago no imediato. Exatamente. Não é? Quando se bate a cláusula, nem há discussão. Claro. O Benfica tem hipótese de sequer discutir. Chega ali e bateu, o jogador tem que sair. O que acontece é que ele, neste momento, tem no seu horizonte, seguramente, o Chelsea. E já lhe devem ter dito que está garantido o Chelsea. Ora, um jogador deste está em Portugal e, neste momento, sabendo ele que irá seguramente ter uma quebra de rendimento, porque este jogador não para. Exato. Este jogador jogou o campeonato da Argentina, veio para Portugal, não parou, foi para a seleção, não parou. Este jogador mais tarde ou mais cedo vai se sentir à frente. E é de todo importante que ele o fizesse em Portugal. Porquê? Porque o nível de exigência e competição na Inglaterra é superior em nível de níveis físicos do que é em Portugal. Portanto, até era muito bom para ele que ficasse em Portugal, tendo o futuro dele garantido lá. Olha aqui estão amigos que eles estão nesta foto. O empresário de Enzo, o Uriel Pérez e o próprio Enzo, uma foto que o empresário do Enzo fez questão de partilhar. Esta foto, nós isso mesmo, que até mesmo foi o próprio empresário que o faz. Essa foto não me disse assim também. Não, mas é o próprio empresário que o mete. Foi de propósito. Foi o empresário que o mete, de propósito. Por outro lado tens o Rui também. Prometeu aos sócios que ele só sai pela cláusula. Portanto, E agora, claro, como é que se gera isso? eu acho que o Benfica está a agir muito bem. O Rui, neste caso, é a cláusula. O Chelsea que apresente, se for o Chelsea, neste caso, que apresente a cláusula, que o jogador tem que depositá-la, portanto, vai pôr a responsabilidade no Enzo agora e no empresário. Gerir este esticar de corda, como aqui estávamos a dizer, Carlos, não vai ser nada fácil, não é? Por um lado, aquilo que o Helder diz, que é Rui Costa só o deixa sair se vier alguém bater a cláusula, e por outro lado, esta questão do empresário e deste Mas jogador. sabes, eu acho que estas pessoas que estão no futebol há tantos anos, quer o treinador, quer os outros, é uma coisa que já deviam ter aprendido. Pela boca morre o peixe. E nós é que nos prendemos a jeito. Ou seja, os dirigentes do Benfica e as pessoas do Benfica se meteram a jeito. Sabiam que tinham uma bomba relógio na mão, que podia explodir de qualquer maneira. E a qualquer momento. E podia criar destilhados em várias direções. O que é que diz a prudência nessa altura? É exatamente resguardar, falar menos, para depois ter uma resposta. Agora está comprometido. Porquê? Porque o treinador diz que não havia exceções para ninguém, já criamos nós. Não precisamos falar. Isto podia ficar dentro do grupo, não precisávamos o dizer. O Presidente já diz que agora só batendo a cláusula de rescisão, quando se calhar chegava aqui o Chelsea e dizia agora estamos 100 milhões e em vez de darmos 120, damos 140 e damos 40 mais à frente. E o Benfica ia buscar mais 20 milhões do que tinha na cláusula. Às vezes, nestas alturas, há que pôr o prato na balança, e eu acredito que era aquilo que o Helder estava a dizer, que devem ter forçado ou devem ter pressionado para que o jogador jogasse. E depois acabou por ser o jogo que foi, né? E o rendimento foi dele o que foi. Talvez o pior jogo que ele fez em Portugal. E tudo isto, porque não tivemos atenção, aquilo que nós falámos aqui há uma semana, que o mais importante, eu tive a oportunidade de dizer isto, o mais importante era fazer a gestão psicológica do acontecimento. E o mais importante é fazer a gestão psicológica do jogador. Porque isto é um miúdo, tem 21 anos. Passou do nível, digamos, aqui de estar a 40% ou 50% para atingir 100%. Foi uma rampa demasiado elevada e rápida demais para um jogador de 21 anos. Havia que estruturar à volta dele, havia que o acompanhar à volta dele, havia que o... Porque, repare, o Benfica sabia de antemão que não tinha possibilidades de segurar o jogador, porque era impossível. O jogador, desde que fez o que fez no Campeonato do Mundo, ia ter, se não o Chelsea, a ter outro clube qualquer para vir buscar. Portanto, havia e é que tirar... diferente de utilizar o Otamendi e Enzo. Claro. E quiseram usar os dois ao mesmo Claro. tempo. A maturidade do Otamendi e a perspectiva que ele tem do futuro é diferente da do Enzo. Claro, idade, só a idade. E achas que se calhar o melhor tinha sido fazer esta gestão Sim, de outra forma? Otamendi sim, Enzo não. Sim. E agora, o Benfica diz que ele infringiu o regulamento disciplinar, é evidente. Não quer para já falar em qualquer processo disciplinar porque aguarda que o jogador chegue. Como eu dizia há pouco, e bem, ele está na Argentina, nós estamos em Lisboa, portanto ainda existem muitas horas de voo que separam os dois países. E agora, é esperar que ele decida vir? Eu acho que isto também pode ser bom para o Benfica, sinceramente. Se o Chelsea está na jogada, e se vamos ter aqui um problema Enzo-Benfica, é uma forma do Chelsea também chegar-se à frente e bater a cláusula completa. E nos próximos dias o negócio tem que ficar fechado do que se arrastar até ao final do mês? O jogador ficar contrariado e baixar de rendimento... Acreditas que a saída aconteça agora, Helder? Eu acho que sim. Acho que vai acontecer. Vai ser inevitável. Com os valores que estão, com o processo que o Enzo já está a criar também. Agora, alguma pressão também no caso do Chelsea, e o Carlos conhece muito bem o mercado inglês, eu acho que eles vão combater a cláusula. E para além de Enzo, o Benfica em Braga
que sofre a primeira derrota, mais do que a derrota em Braga, é olhar para como é que o Benfica vai sair deste tropeção? Um pouco. Olhar um pouco para aquilo que foi o jogo. O planeamento do mesmo não foi mais correto, já começamos com Enzo. Um Benfica muito lento, muito pastoso, sem dinâmicas. Todos os jogadores que tiveram no Campeonato do Mundo não tiveram um rendimento nem sequer suficiente. O Benfica que se viu praticamente engolido por todos os processos do Braga. O Braga muito bem taticamente, fechava num 4-4-2, muito pressionante, nunca deixou que o Benfica conseguisse pegar no jogo, e o resultado acaba por ser justo. Minimizar aqui um pouco e dizer que é apenas uma derrota entre 29 ou 28 jogos que o Benfica fez sem perder, mas creio que posso ter aberto aqui um pouco uma ferida, que espero que seja sarada já rapidamente, mas o presságio não é bom com estes acontecimentos, com este barulho à volta da equipa. Vamos esperar o próximo jogo, mas o jogo em Braga deixou bastantes dúvidas. Carlos, Roger Schmidt, depois da derrota, dizia que não estava à espera de jogar assim, que o Benfica jogasse assim. Foi mais a forma de jogar do que o resultado que preocupou quem viu este jogo em Braga? Preocupou no ponto de vista de olhar para este Benfica e para este mesmo tropeção? Vamos ver, vamos analisar isto de vários prismas. O primeiro é ninguém sabia, porque é uma vivência nova para todos os clubes, o que é que iria dar após uma paragem, um interregno que nunca tinha acontecido na história do futebol, de como é que se ia fazer esta gestão e como é que as equipas se iriam apresentar de ambos os lados. Nomeadamente, as ditas grandes são aquelas que têm mais jogadores ao serviço das seleções. Essa foi a primeira questão. Depois há um pormenor curioso que aconteceu nesta jornada, que eu penso também nunca aconteceu no futebol português, nos três grandes. O Sporting, o Porto marca um gol aos 20 segundos, o Sporting marca um gol a 1 minuto e qualquer coisa, o Benfica sofre um gol a 1 minuto e qualquer coisa. Portanto, é uma coisa que leva a pensar o porquê de acontecer em tão pouco tempo. A diferença dos três é que o Benfica sofreu e os outros marcaram. E depois, em relação ao jogo, ainda há que analisar mais outros aspectos. Primeiro, o Braga, e que as pessoas, quando estão a falar do Benfica, estão a desvalorizar aqui efetivamente o que o Braga fez. O Braga fez um grande jogo. Mas ainda para mais vindo de uma derrota uma derrota grande com o Sporting, e nós falámos aqui disso, o aspecto que não vi nada melhor para o Braga do que jogar contra um grande, depois de uma derrota daquelas é o melhor que dá a acontecer ao Braga, e veio-se a confirmar. Mas acho que aqui há essas duas situações. Primeiro, a forma como o Artur Jorge prepara o jogo. Okay? E aqui a preparação na forma, na alteração tática no sistema que ele implementa, mas mais importante no sistema tem a ver com os comportamentos. E nos comportamentos o Braga foi uma equipa muito mais agressiva, foi uma equipa que ganhou sempre as segundas bolas, foi uma equipa de querer e foi uma equipa que não deu espaço para os outros jogadores do Benfica. Ora, o Benfica veio também de outro problema que nós falámos aqui na segunda-feira passada e que eu continuo a insistir nessa mesma tecla. Acho que o plantel do Benfica é desequilibrado, muito desequilibrado. Ou seja, o Benfica tem ali 10, 11, 12 jogadores, mas depois não tem mais jogadores, nem tem jogadores à altura para substituir o que lá tem. E depois tem mais este grande problema que a gente falou. E veio-se infelizmente a confirmar, o Neres não jogou e o Benfica não tem um único jogador que seja capaz de 1 contra 1. Ou seja, equipas que joguem mais fácil, nem foi o caso do Braga, mas que joguem mais fácil, o Benfica não tem um desequilibrador, não tem um indivíduo que vá num contra um, pronto. Depois, o Benfica em Braga ainda comete mais outro pecado para mim, que foi, fez o seu jogo demasiado centrado, mais por dentro. Portanto, não teve largura suficiente. O Benfica só no início da segunda parte é que dá alguma largura ao seu jogo. E, efetivamente, quando dá largura ao seu jogo, é quando o Benfica joga melhor e começa a criar mais algumas oportunidades. Mas depois o futebol também é prodígio nisto. Quando o Benfica estava em cima, acaba de sofrer um terceiro gol quando está correndo o jogo. Mas, o que me parece mais, mas isso também já tínhamos dito também na semana passada, o facto daquilo que o Benfica fez antes, não era tanto para aquilo que as pessoas diziam, como agora também não é tão mal só porque o Benfica perdeu um jogo. Eu até acho que esta derrota para o Benfica pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na época. Porque isto por duas razões. Primeiro, se o Benfica souber ter as ilações do porquê que perdeu, e não perdeu só porque os jogadores, houve uma paragem, perdeu porque a equipa toda na sua globalidade não teve capacidade de dar resposta tática, nem técnica àquilo que lhe aconteceu durante o jogo,
E depois, também pode ser muito importante porque faz virar um bocadinho os ânimos de tudo o que está à volta, porque já está a gente dizer que era fácil, que o campeonato estava ganho, que era tudo muito facilitado, e se calhar não é bem assim. E isto pode ser um grande aviso internamente que possa fazer com que junte outra vez as tropas todas e volte outra vez à humildade. Agora, o que me parece é que o Benfica tem que aproveitar muito bem este mercado de janeiro para reformar a sua equipa. O Benfica, repare, o Benfica tem 6 centrais. Nunca teve, eu não me lembro da história de ter tantos centrais e tem. O Vítor foi buscar, que era um jogador, que era uma das grandes diferenças, nem convocado é. Tem o Veríssimo, está no banco. Tem 2 centrais pé esquerdo, tem 4 pé direito. Ora, o Benfica das duas uma. Ou reformula a sua forma de jogar e passa a jogar com 3 para poder ter estes jogadores todos, ou tem que reformar os jogadores. E tem que começar. O Benfica mas não vai jogar com 3. Não, como não vai jogar, só tem uma hipótese: é começar a criar espaço, porque o Benfica não pode estar com. O Benfica tem déficit em algumas posições. O Lucas vem de uma lesão. O Lucas vem de uma lesão longa. O Lucas vem de uma lesão longa. O Morato também teve lesionado. Certo, esses jogadores tiveram lesão. A opção em si de ter que ir buscar. A grande surpresa disso não foi esse o facto. A grande surpresa ninguém estava a esperar que o António Silva fez o que fez. Portanto, e neste momento, aquilo que não era a possibilidade, hoje é o indiscutível. Há de ser ele e mais outro. Mas voltando às 2 palavras, eu acho que eu tenho acompanhado o Benfica no Estado da Luz e o Benfica tem tornado os jogos fáceis, sinceramente. Pressão alta, disponibilidade, sem sombra de dúvida. O jogar por dentro, com o Neres a jogar por fora, a dar largura e a conseguir 1 contra 1, faltou realmente isto em Braga. Mas eu não creio que o Benfica vá mudar muito os seus conceitos de jogo, as suas dinâmicas em função desta derrota em Braga, sinceramente. Agora, isso que tu dizes é importante. O plantel é curto. O plantel é muito curto. Mas não é questão de mudar. O Benfica tem nós estamos aqui a semana passada, o Benfica tem as equipas que têm um caudal ofensivo mais intenso. Ok? Mas tem uma coisa, que é a única coisa que eu tive a verdade de dizer aqui, que acho que o Benfica tem que corrigir, que é as transições defensivas. O Benfica é uma equipa que se expõe muito à transição defensiva. Joga muito alto? Joga muito alto. E porque o número 6 do Benfica, e aconteceu em Braga, se a gente compuser o jogo em Braga, vamos ver que o número 6 do Benfica passou a maior parte do tempo dentro da grande área. Ora, o 6 não é para estar dentro da grande área, é para estar fora da grande área. Para estar dentro da grande área estão os centrais. Portanto, e quando o Benfica tem o 6 dele, se olharmos o gol, como é que sofre o gol, se olharmos como é que foi as segundas pernas, se olharmos onde é que estava, ora, uma equipa que tem o 6, uma equipa da dimensão do Benfica, que tem o 6 dentro da área, como é que pode subir dentro do terreno? Não pode subir dentro do terreno. Todos estes indicadores, Hélder, são motivo de preocupação ou não para os adeptos do Benfica? É um motivo de alerta. E se calhar analisar bem o jogo, analisar bem o que é que vai ser esta segunda fase da época, com Enzo ou sem Enzo, com Neres, sem Neres, tentar trazer, eu sempre disse isso também, faltava um desequilibrador do lado direito, para se poder mudar um bocado a variante do jogo. Arnes não é o mesmo que Enzo, um jogador mais de contenção, que não tem tanta contilância no último passe. Portanto, aqui alguns ajustes têm a ser feitos. Creio que este plantel atual não vai conseguir manter o nível que tem exibido até agora. Precisa realmente de um extra de qualidade, principalmente um extremo e um número 8 diferente. Caso isso não aconteça, creio que João Mário poderá fazer o lugar de Enzo e dar largura com outro jogador. Mas é um pouco por aí. O Benfica tem muito trabalho pela frente, tem muito que pensar. Tem uma vantagem de 5 pontos, que não deixa de ser confortável, mas este jogo de Braga deixou muitas lacunas, principalmente em termos táticos. A reação tática não foi a mais acertada, o Benfica não conseguiu se ajustar. Será que a próxima equipa que jogar em 4-4-2, baixando os extremos, consegue bloquear todo o jogo do Benfica, obrigando o Benfica a jogar por dentro e perdendo muitas bolas, que foi o caso do Florentino e do próprio Enzo? Creio que este jogo de Braga dá muitas pistas aos adversários. Pode tirar daqui alguma coisa também de positivo para os outros adversários do Benfica. E se acrescentares agora isto, repare, o Benfica já tem um plantel desequilibrado. Agora imagina se é o Enzo, se o Florentino lesiona-se, quem são os jogadores? Quem é que vai substituir o Florentino no Benfica? Grandes desafios para Rui Costa, presidente, Hélder. Sim, o Rui Costa tem estado em excelente momento, tem conseguido trazer transparência, tem conseguido trazer o acreditar do Benfica através europeu, muito ponderado e muito assertivo nas suas aparições e declarações,
Eu tenho estado a gostar muito, sinceramente, tenho estado a gostar do Rui como presidente. E agora? Agora é continuar. Ele certamente tem, como nós estamos aqui a falar, eles também falam todos os dias e sabem o que é que têm a fazer para que o Benfica continue a ganhar. Vamos ter que seguir neste alinhamento para falar de outro dos temas do dia. Cristiano Ronaldo já aterrou na Arábia Saudita e prepara agora a apresentação esta terça-feira perante os adeptos do Al Nassr. O jogador português assinou um contrato milionário, além de ter ficado com várias mordomias no clube. Hi guys, see you soon. Cristiano Ronaldo deu o aviso e o Al Nassr já divulgou a data de apresentação do jogador português. Esta terça-feira, a partir das 16 horas de Portugal Continental. CR7 vai ser apresentado em pleno estádio Mersol Park, Casa dos Sauditas. O clube divulgou o evento nas redes sociais sob o mote Alá Ronaldo e alertou para quem queira comprar bilhete. A apresentação de Ronaldo é esperada com muita ansiedade pelos adeptos do Al Nassr, que veem em CR7 a possibilidade de sucesso e, sobretudo, de crescimento no continente asiático. A aposta forte em Cristiano Ronaldo vai muito além dos 500 milhões de euros oferecidos por 2 temporadas e meia. À cabeça está o prémio de assinatura de 100 milhões de euros e depois um conjunto de várias condicionantes que mexem até com a vida do clube. De acordo com a CBS Sports, Ronaldo vai poder decidir quando despedir o treinador da própria equipa, se assim o entender. Esta é apenas uma das questões colocadas em cima da mesa. Outra é a opção de Cristiano Ronaldo regressar à Premier League daqui a 6 meses. Os donos do Al Nassr são também donos do Newcastle em Inglaterra e caso os Magpies garantam a presença na Liga dos Campeões da próxima temporada, Ronaldo vai poder ingressar no clube inglês por empréstimo, caso queira. O mega contrato conta ainda com mais mordomias, até para a família do craque português, desde logo um avião particular para que possam viajar entre Portugal, Espanha e a Arábia Saudita. A isto acresce ainda uma mansão luxuosa. Os árabes pretendem ainda que Ronaldo seja a cara da candidatura ao Mundial 2030 ou 2034. CR7 vai estar presente num evento de promoção e vai ser a figura central do desejo saudita de organizar a maior prova de seleções. Num contrato milionário, Ronaldo vai ser o centro das atenções no Al Nassr. O treinador Rudi Garcia considera que a chegada de CR7 é algo extraordinário no futebol e prova do desenvolvimento do futebol saudita. O francês garante estar contente com o negócio, mas assume que o primeiro objetivo é adaptar Ronaldo ao Al Nassr. Apresentado esta terça-feira, o capitão da seleção portuguesa pode já estrear-se na próxima quinta-feira, dia em que os sauditas recebem o Al-Tay de Pedro. E agora ponto de ordem, porque andamos aqui todos a falar do Al Nassr e nenhum de nós conhece o clube, mas eu tenho aqui quem conhece bem e quem já foi campeão no Al Nassr. É assim que se diz, não? Al Nassr. Al Nassr, pronto, estou a dizer bem. Hélder Cristóvão, foste diretor técnico, treinaste o clube durante 11 jogos, foste campeão, conheces melhor do que o Ronaldo, que ainda nem começou a treinar lá. Fala-nos um bocadinho deste clube que agora todo o mundo vai falar à conta deste nosso capitão da seleção portuguesa que vai para lá. Bom, este é um clube gigante da Arábia Saudita e, a par do Hilal, são os 2 grandes clubes da Arábia Saudita. É um clube suportado, neste caso, por um dos príncipes. A Arábia Saudita tem vários príncipes. Este Al Nassr é um clube suportado por um dos príncipes, um dos principais príncipes da Arábia Saudita. Realçar aqui que não é um clube que está à dimensão do Ronaldo. Não, o Ronaldo está muito acima deste clube. Tem um investimento fortíssimo, também suportado pelo príncipe e pelo governo. A entrada do Ronaldo na Arábia Saudita vai certamente mexer outra vez com o mercado saudita e do Médio Oriente. Traz coisas fantásticas para o futebol saudita, não tantas para ele. Vemos agora algumas imagens disponíveis. Este é o campo de treinos onde o Ronaldo se vai apresentar. Muito modificado no ano que eu lá estive. Foi o ano do primeiro grande investimento, pode-se assim dizer. A minha entrada na formação, com toda a estruturação e organização quer do futebol, quer da estrutura física do clube. Mas pronto, é um pouco isto. É um campo de treinos com 2 campos mais pequenos para a formação. E é um pouco isto que o Ronaldo vai encontrar. Mas é bem diferente daquilo que ele conhecia? É bem diferente daquilo que ele conhecia. Até para mim foi muito diferente daquilo que eu conhecia enquanto Benfica.
Está aquém das condições que tinhas por cá? Muito aquém. Estás-me a querer dizer que um centro de treinos do Benfica, onde tu também trabalhaste enquanto treinador, não é superior a estas instalações deste Al Nassr? O Benfica está ao nível dos melhores do mundo. Isso também é preciso que se diga. O Al Nassr, ou seja, todos os clubes na Arábia Saudita têm esta estrutura. O governo facilitou a todos iguais condições. Um campo de treinos, 2 campos para a formação, um hotel para poderem fazer um mini estágio se quisessem, e depois cada clube foi desenvolvendo as suas competências e as suas mais-valias em termos de condições físicas, por assim dizer. O Al Nassr fez um investimento terrível, quer no hotel, quer nas condições para receber as outras equipas, no seu centro administrativo do clube, mas é um clube pequeno. As imagens que nós vemos do estádio, nem o próprio estádio pertence ao Al Nassr. Aquilo são concursos públicos dos 3 clubes de Riad, o Shabab, o Hilal e o Al Nassr, que propõem uma verba ao governo, e este ano, há 2 anos atrás, ganhou o Al Nassr, porque neste mesmo estádio jogava o Al Hilal de Jorge Jesus, tinha ganho 2 anos atrás a participação por 3 anos do clube a jogar neste estádio. Agora passou para o Al Hilal, e certamente será o Shabab daqui a 2 anos a jogar nesse estádio. Há um projeto em curso para fazer um estádio novo para o Al Nassr, mas é um pouco isto que o Ronaldo vai encontrar. Agora, a cidade é fantástica, tem condições excelentes para o receber, ele vai viver certamente na parte diplomática, a parte com mais segurança, onde vivem muitos presidentes, onde vivem muitos embaixadores, é uma parte muito segura. Há qualidade de vida na Arábia Saudita, ainda para mais a este nível. Portanto, agora, o choque que ele vai ter é quando chegar um pouco ao clube e ver onde está inserido. Mas pronto, eu acho que ele também está capacitado disso. Carlos, isto é uma contratação muito além do futebol. Sim, quando se fala vamos ver. O Ronaldo tem que ser visto de 3 prismas. O homem, a máquina de fazer dinheiro e o atleta. São 3 prismas completamente diferentes. Portanto, como atleta, é a maior referência da história do futebol a nível mundial. Isto não há discussão nenhuma. Pelo exemplo, pelo profissionalismo, pela dedicação, pelas horas de trabalho, ser primeiro e ser o primeiro a entrar e o último a sair, que é comum de todos os seus colegas afirmarem isso, mesmo os que gostam menos, todos eles afirmam essa grande qualidade dele. A outra que também é conhecida, e as pessoas se calhar não têm bem esta noção, que é o que ele fatura, deve ser dos jogadores mais baratos a nível mundial. Vamos só aqui ver agora imagens da chegada do Ronaldo a Riad, imagens de há momentos quando aterrou em Riad, antes de iniciar esta nova aventura. Sim, Carlos, não queria interromper o teu raciocínio. Porque o jogador ser caro ou barato tem a ver com aquilo que ele produz e aquilo que ele dá. E o Ronaldo vai neste momento trazer ao clube uma notoriedade que não tinha, vai aumentar ao nível daquilo que são as redes sociais e daquilo que é a possibilidade da parte de marketing, merchandising e por aí fora. Olha, aqui está ele, em todos os outdoors de Riad está à la Ronaldo. Só que vemos o peso que ele tem a nível, para o país em si, vai ser outra parte muito importante. Vai ser outro rei? Ele não vai ser outro rei, ele vai proporcionar àquelas pessoas todas. Vamos lá ver, eu conheço bem o mundo árabe. Sim. E o mundo árabe, o problema do mundo árabe não tem a ver com dinheiro, tem a ver com egos. Ok? Portanto, o dinheiro de todos que eles têm no mundo não consegue tornar eles as figuras principais. E ao não conseguir tornar as figuras principais, ele ao pescar o Ronaldo vir para isto, todos estes árabes vão ter o privilégio e a honra de sentar-se ao lado deles. Isso para eles é um ego de tal maneira que eles quase discutem uns com os outros, país para país. Está aqui o Ronaldo, olha, está o Ronaldo e por aí fora. Portanto, e vai dar ao país outra situação. É que o foco neste momento passa a ser Ronaldo. Todos os problemas extra-futebol, portanto, e nomeadamente já mais sociopolíticos do país, vão ser um bocado desabafados com a presença dele. Ou seja, o Ronaldo vai servir também em parte para, digamos, entre aspas, limpar um bocadinho o outro lado. Portanto, estamos a falar de um atleta que vai ter um retorno financeiro. Estamos a falar numa altura de um país que será candidato ao Campeonato do Mundo e vai ter o Ronaldo lá. Portanto, vai criar aqui uma situação, vai ser uma situação difícil de gerir também. Vai ser um potencializador grande para o país em termos de desportivos para praticantes, para jovens, para os miúdos que ali está a ser os exemplos, vai render em termos de merchandising brutal, vai inclusive se calhar ser solicitado para algumas atividades onde tem a ver com caráter educacional, com caráter desportivo, de criação de novas instalações, porque ele próprio vai exigir que mesmo para a abertura do país, que eles querem abrir o país em 2030. E não é só isso, eles estão a desenvolver a maior cidade do mundo. E nesta questão aqui também, pegando em tudo isto que o Carlos diz e em toda a vivência que tu tiveste lá,
e recordando-nos aqui um pouco do muito que é a vida social da Georgina e do Ronaldo. Como é que se insere esta Georgina Rodrigues aqui também no mundo árabe em que as mulheres não têm a liberdade que todas nós temos? Sim, mas começam a ter. Acho que ela fez trabalho de casa também, né? Portanto, vivendo na zona diplomática, pode andar à vontade. Mas também a vida de um jogador profissional, neste Será caso... que as mulheres de lá também depois também não querem ter uma vida livre como ela tem? A ideia também é um bocado essa, porque o país vai tentar abrir, vai abrir certamente em 2030. Quer desportivo, quer social, quer económico, vai abrir para todo o mundo, vai abrir a Arábia Saudita. Eles estão a construir, como o Carlos disse bem, várias cidades, a construção está maciça, constroem cidades quase todos os dias. Os canais, os metros, estão a fazer um metro gigante por cima de toda a cidade, todo o país, estão a construir uma loucura. A Arábia Saudita neste momento está uma loucura, e o Ronaldo vai ajudar um bocado nessa transformação do país. Creio que é uma mensagem que eles tentam antecipar e estão a antecipá-la muito bem. Agora, em termos desportivos, o Ronaldo não vai ser fácil, sinceramente. Porquê que não vai ser fácil? Porque é um futebol competitivo. Não vai-se lá comer termossos para a Arábia Saudita. E os treinadores que lá têm passado, eu, no meu caso, sentimos dificuldades porque... Foste campeão e foi difícil ser campeão? Eu fui campeão num contexto diferente. Eu também não cheguei e fiz tudo. Tinha um treinador primeiro que foi despedido. Nós estávamos a 5, 6 pontos da equipa do Hilal Jorge Jesus. Conseguimos ficar a 1 ponto. Quando entra o Rui Vitória estamos a 1 ponto. E depois somos campeões na última jornada com a vitória contra o Hilal fora. Estamos a falar de 8 estrangeiros. O Al-Nassr tem Talisca, Abubakar, o Ospina, o guarda-redes, tem o Gonzalez como central e tem o Luís Gustavo. Portanto, estamos a falar de jogadores de qualidade. O Hilal tem 9 jogadores na seleção e está a pagar um bocado de fatura disso agora nestes últimos resultados, porque quase todos os jogadores foram utilizados no Mundial, algum deslumbramento, algumas festas, algumas coisas, e está a pagar um bocado de fatura disso. O Etihad do Nuno tem outros estrangeiros de qualidade. Portanto, são todos, o Shabab tem o Banega, tem o Igalo, tem vários jogadores que conseguem trazer qualidade à Liga Saudita. Portanto, é um confronto praticamente de seleções, todos os jogos. Portanto, não vai ser muito fácil para o Ronaldo também chegar lá e fazer 40 golos. Vai ser titular indiscutível? Com certeza. Vai ser o melhor marcador? O melhor marcador não acredito. Nesta fase já não. Para o ano pode acontecer. Mas eu vou acrescentar duas coisas aqui. Eu acho que ambos, quer a Georgina, quer o Cristiano Ronaldo, vão ser uns catalisadores. O Ronaldo vai implementar nestes clubes, onde ele passa, ou pelo seu exemplo, obrigar que toda a gente trabalhe melhor. E vai exigir maior profissionalismo e é capaz até de exigir a criação de melhores condições de treino através do país. Pois não vai dar tempo, mas vai ao longo dos 2 anos. Porque tu treinas à noite e tu estiveste lá, sabes? Sim. Treinas à noite. Portanto, o trabalho invisível é feito nos compounds ou em casa. Neste caso, o Ronaldo vai fazer em casa. Os outros fazem nos compounds. Os ginásios, os brasileiros e os franceses fazem com PTs, fazem no ginásio. Portanto, quando vais para o campo, estás ali cerca de 1h30, 2 horas. Não dá tempo para... Sim, mas o que eu estava a dizer não era essa a questão. É ele próprio, com a forma de treinar, vai obrigar os outros que vão treinar a ter que treinar muito mais. Mesmo os estrangeiros, porque estamos a falar do Ronaldo, treino aqui é um exemplo a nível de treino, vai obrigar os outros também que levem um bocado a fasquia a nível de treino. No treino mesmo? No treino. Estou a falar mesmo no treino. Assim. Vamos ver como é que ele treina. E a Georgina, eu acho que vai... A preparação dele para o treino, eu acho que é a parte que mais impressiona. Acho eu. A preparação dele para o treino. Quem acompanha o dia-a-dia no Manchester United. Sim, sempre a preparação antes. O antes e depois. Agora, durante o período... Treinos às 8 da noite, o calor, paragens, vamos ver como é que ele reage também, temos que ver como é que ele reage a essa situação. E eu acho que é capaz de abrir um pouco o leque, servir como uma introdução à abertura, porque ela vai ser dada uma liberdade, não tem, e ela própria vai fazer as metas. Qual dos príncipes vai conseguir ter o Ronaldo primeiro em casa dele? Claro. Para tomar café. É o desafio do Riad, vai ser esse. É o ego deles. Pegando nisto também que o Carlos dizia que é uma questão também de valorização. No caso da Georgina, esta questão que estávamos a falar, social também, da abertura da mulher no mundo árabe. O que eu queria perceber também da tua parte que lá tiveste, Hélder, é: surpreendeu-te esta ida do Ronaldo para o Al-Nassr? Muito mesmo. Eu acho que como todos amantes do futebol e do Ronaldo em específico, ficamos um pouco
decepcionados com esta opção, mas é uma opção que ele tomou de consciência e com a família, e desejo que seja muito feliz, que seja recebido como ele merece, com o registro de Estado, como está a ser, porque fez muito pelo futebol português e futebol mundial, e tem todo o direito de ser feliz onde ele quiser. Quando víamos a peça deste Ronaldo Al Nassr, víamos ali alguns pontos, nomeadamente a possibilidade de ele poder despedir treinadores e de se falar que ele pode ir para o Newcastle, que é o clube, outro dos clubes deste fundo saudita que detém o Al Nassr, em caso de qualificação do Newcastle esta época para a Liga dos Campeões. Quer fazer o meu percurso? Sim. Achas que pode ser também por aí, Helder, pegando nisto de ter surpreendido, achas que essa abertura dele poder voltar à Inglaterra? Eu sinceramente não acredito que ele volte, porque o investimento é para ele ficar na Arábia Saudita, é para representar o futebol saudita, neste caso o Al Nassr. Não vejo como é que ele vai, apesar de pertencer ao fundo, ou neste caso estar a fazer parte do fundo, não o vejo ir para o Newcastle. E tu, Carlos, achas que ele vai para o Newcastle ou nem por isso? Eu costumo dizer, como diriam, parafraseando Pimenta Machado, que hoje é verdade, amanhã é mentira. O que eu digo é que quando entramos na gestão dos fundos, outros valores se levantam mais alto, e aqui os valores se levantam mais altos são as questões da rentabilidade. E vamos ver como é que vai ser a inserção de Ronaldo nesta nova realidade. Não é uma realidade fácil, viver no mundo árabe não é nada daquilo que o Ronaldo está habituado, portanto, e como o Helder dizia, portanto, o clube está muito aquém daquilo que ele está habituado a ter. Vamos ver como é que vai ser a reação dele, vamos ver se ele consegue efetivamente cumprir esse contrato, poderá até nem cumprir esse contrato, cuidado, e poderá ser, através do fundo, uma possibilidade de o recolocar no Newcastle ou colocar no outro lado qualquer. O que vai depender sempre, repare, se o Ronaldo for para o Newcastle, vamos ver o que é as vantagens e as desvantagens. A vantagem é logo o que passa a valer, porque os clubes ingleses são cotados. E quando estamos a falar de um clube que é cotado, o que vale aqui são as questões financeiras. Repare o que aconteceu à Juventus com a entrada do Ronaldo. Quer dizer, o que passou a valer a Juventus só com a entrada do Ronaldo. E isto pode ser muito importante para a Inglaterra em termos daquilo que será a cotação do clube a nível internacional. Já para não falar que mesmo que ele vá para a Inglaterra, mesmo já vá com a idade que vá, vai continuar a mexer, vai continuar a fazer dinheiro. Mas vamos entrar no rendimento. Agora, o que eu pergunto é, será que o treinador do Newcastle, o outro do Newcastle, está preparado para receber um jogador como o Ronaldo nesta altura? Pois já não é fácil. O Ronaldo para estes clubes vai querer jogar, vai querer estar sempre a jogar. A partir do momento em que ele dá agora vejo com alguma dificuldade. Achas que já não volta à Europa? Vejo mais fácil voltar para os Estados Unidos do que propriamente para... Pois onde, para onde é impossível, Carlos. e quem vai por causa da situação dele lá com o processo. Dizias, desculpa, estava a dizer aqui ao Carlos que voltar para a Europa para onde? Para que clube? Para que treinador? Que rendimento é que ele vai ter? Gerir tudo isso vai ser complexo. Queria-te perguntar, aproveitando que estás aqui, se já deste os parabéns ao treinador campeão do mundo com quem jogaste no Deportivo. Já falamos. Só para referir, o Helder, enquanto jogador, passou por diversos clubes, o Newcastle até foi um deles, o PSG outro, e também jogou no Depor com Scaloni, treinador, campeão do mundo. E, portanto, estava-te a perguntar se já tinha dado os parabéns. Já falamos. Surpreendeu-te esta Argentina do teu ex? Primeiro surpreendeu-me o Scaloni treinador. Depois... Porquê? Durante o tempo em que jogaram juntos, nunca pensaste que não, seria... Não, porque ele também era na altura, ainda era mais miúdo. Era mais miúdo, sim. Mas muito profissional, muito alegre, criava um ambiente fantástico, sempre muito proativo, muito preocupado com os aspectos físicos. Tecnicamente tinha alguns picos nos pezinhos, mas foi melhorando, sempre muito trabalhador, muito profissional. E conseguiu fazer a carreira. Depois a Itália também dá-lhe a vertente tática, em Corunha não tanto, porque jogava entre extremo e lateral, foi fazendo aquele percurso. Jogou mais a lateral na altura em que o Manuel Pablo teve uma lesão grave, mas nunca pensava que ele pudesse enverdar por treinador, mas creio que conseguiu criar um grupo de amigos, essencialmente isso, uma família que depois teve comportamentos brilhantes no Campeonato do Mundo. E o que é que te surpreendeu mais nesta Argentina campeã do mundo? A forma como eles acreditaram e a forma como eles se puseram à disposição do Messi. Portanto, acho que isto foi trabalhado. Eu falei isso com os meus filhos. O Messi teve umas férias em Ibiza e estavam 16 colegas em casa dele. 16 desta seleção. Ou seja, isto foi tudo preparado. E eles puseram-se ao serviço do Messi. O Messi fica aí, resolve, descansa, quando estiveres preparado ajudas, quando não puderes a gente dá a vida por ti.
E foi um bocado isso. Eles criaram um ambiente à volta do Messi e acabaram por ser campeões. É interessante ver também nesta perspectiva Claro. desta gestão de grupo, não é? De alguém que foi colega de equipa do atual campeão do Sabes mundo. que hoje em dia, eu digo isto, mais importante do que seres um bom condutor, do conceito técnico-tático ou da modalidade em si, é seres um bom líder, um bom gestor de recursos humanos. Hoje em dia, a gestão do grupo é a parte fundamental de um treinador. Tu até podes não ser o melhor nesse domínio, mas tens à tua volta um conjunto de elementos da tua equipa técnica que lhe podem dar esse aporte. Agora, na questão da liderança, na questão da forma como tu aglutinas o grupo, essa é a grande diferença entre o líder, o chefe e o gestor. Porque a diferença que está é que quando tu tens o gestor, ele até consegue os mesmos resultados que o líder, mas quando tu olhas para trás, a equipa dele está lá no fundo. E o líder, quando olha para trás, a equipa dele está quase às costas dele. Esta é a grande diferença. Portanto, e neste campeonato do mundo, isto que o Heller está a dizer é uma verdade. Portanto, notou-se na parte da equipa duas coisas fundamentais. Primeiro, o não sacrificar o Messi e tentar tirar o proveito máximo do Messi naquilo que é bom, para isso não te sacrifiques em termos defensivos que nós estamos cá para fazer. Uma grande crença daquela equipa toda em querer ser campeão do mundo. Portanto, havia uma crença coletiva, mas nós também teve essa crença em termos de crescer. Eu julgo que foi a vez que teve maior crença, inclusive o Bernardo Silva diz isso hoje. Mas o futebol depois também tem estas questões que nós às vezes temos a tendência de valorizar demasiadas coisas e desvalorizar outras. Repare, se a gente analisar a Argentina, começa por perder o primeiro jogo, e depois a pergunta que eu faço é a seguinte: e contra a Holanda se tem perdido nos penaltis, que estávamos aqui hoje a dizer? Não, eu tenho 4-3 no último minuto. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o futebol é o momento, é muito efêmero. O que é importante é que as pessoas que estão dentro percebam exatamente o que querem e para onde querem ir. E não podem queremos hoje uma coisa e amanhã, só porque o resultado é menos bom, já queremos outra. Portanto, o treinador não o conheço, portanto, foi colega do Helder, pode estar a dizer, seguramente o é. Referenciava também que está outro que eu também penso que o Helder conhece bem, que é o Aimar, que também julgo que é um dos elementos que tem 2 ou 3 imagens no banco que me sensibilizaram, nomeadamente uma em que ele está a chorar, inclusive, que é notório. E nesses pequenos aspectos, nós vemos a relação que existe jogadores-treinadores, e isso é muito importante, e no fundo a crença que aquela equipa tinha um determinado tipo de objetivo. A equipa técnica é muito bem formada. Pegando nisto que o Carlos diz, que é importante saber para onde querem ir, o que eu te pergunto é, olhando para tudo aquilo que tenho visto ali em rodapé do teu passado enquanto jogador, enquanto treinador, para onde é que queres ir? Olha, eu, neste momento quero treinar, essencialmente passar as ideias que eu tenho para uma equipa que me consiga dar alguma estabilidade. Neste momento tenho aparecido alguns projetos, ou tenho estado em alguns projetos difíceis. A minha saída do Benfica B para o Al Nassr e como diretor técnico e aqui diretor-geral talvez não foi muito bem resolvida, mas depois acabei por treinar e estar no campo. Tenho uma passagem pela Eslováquia em que sou vítima de Covid e o futebol fechou para todos, um projeto muito engraçado, muito bom, com pernas para andar, para ser um projeto mesmo grande, solidificado. 2 meses dá-se o Covid, muitas desconfianças, jogadores despedidos, treinadores despedidos, tudo fechado. E depois tenho a hipótese de voltar à Arábia num projeto para o Azen, segunda liga, que acaba de subir para o campeonato principal, em que deparei-me num mercado de negócio. Ou seja, as pessoas que te levam são as pessoas que querem tirar ao mesmo tempo, porque já deixas de ser negócio e a partir de janeiro já estás outra vez com possibilidade de voltar. Isto é o mais factual possível que eu posso falar em termos da Arábia Saudita. É um campeonato que eu estou identificado e que gosto, mas ao mesmo tempo temos de estar preparados para ir para um clube que nos dê condições para ficar mais tempo. Porque se vamos, é difícil. É difícil porque tu entras um pouco na vertente do negócio, entras no clube negócio e um pouco o que eu disse há um bocado, quem te põe, quem te tira, porque na altura nós estávamos com 11, 12 pontos, nem estávamos em fase de descida e optaram por tirar, porque o mercado ia abrir em dezembro, iam tirar mais 3 ou 4 jogadores, iam tirar o treinador e andamos um bocado nisto. Mas é um mercado que eu tenho algum reconhecimento e que vejo que tenho muitas possibilidades de entrar, mas eu gostava de experimentar a Primeira Liga. Conheço muito bem o campeonato, tenho 250 jogos consecutivos na Segunda Liga,
acho que isso dá-me alguma margem para poder pegar em algum clube. Neste momento eu não tive convites nenhuns, talvez falta-me publicitar mais, ser mais incisivo em termos de imprensa, mas quando um treinador começa a buscar esses segundas opções para se promover, algo está errado no nosso futebol. E o que é que está errado, Carlos? Também pergunto a ti que estás há muito tempo fora do ativo. O que é que está errado e porque é que é tão difícil depois voltar ou ter essa oportunidade? Bem, são situações diferentes. Claro. Eu estou fora porque o meu contrato me obriga a ter 5 anos sem treinar, portanto tenho que cumprir e foi uma opção minha de carreira e de independência financeira, no fundo. A situação do Hélder até lamento, porque eu conheço o Hélder, trabalhou comigo e estamos a falar de uma pessoa que é competente e hoje em dia no futebol é difícil arranjar as pessoas competentes. Nós temos de distinguir os treinadores, o que eu chamo os treinadores de jornais e televisão e os treinadores efetivos de campo. E hoje qualquer pessoa consegue ser treinador. E o problema que nós temos hoje é o critério de contratação. E como não há critério de contratação, a maior parte dos critérios de contratação baseia-se em empresários, outras vezes baseia-se na influência que determinado tipo de pessoas têm de uma determinada estrutura, e depois o que hoje é válido, daqui a meio-dia já não é válido, depois daqui a 5 jornadas já não é válido. Portanto, e este é um paradoxo que tem que ser mudado o quanto antes, porque os clubes, primeiro, não têm saúde financeira para fazer isto. Pronto. Segundo aspecto, porque os clubes têm que pensar que o projeto é determinante. Terceiro, não podem ganhar todos. Repare, vamos pegar nos 3 grandes, que é um bom exemplo para justificar porque é que a crise nem é mais grave nos clubes mais baixos. Repare, você tem 3 grandes, o Benfica, o Sport e o Porto. Só pode ganhar um. Automaticamente os outros 2 são postos em causa se têm condições para continuar. Você repara que um treinador que acaba um jogo, vai uma faixa de interview, se não ganhou, ao fim de 2, 3 jogos, a primeira coisa que o jornalista lhe pergunta é: "Eu sinto de ter condições para treinar", mas o que é que não há de sentir? Eu, se for perguntar aos 3 pivôs das televisões portuguesas, não é? Só uma que tem o share mais elevado, também tem que perguntar aos outros 2 pivôs se eles também têm condições para continuar. E eles continuam, não deixam de continuar. Porque é que os treinadores não de continuar? Os treinadores têm que ser avaliados nos finais das épocas, em função daquilo que produziram, e nem sempre os resultados é enorme daquilo que o treinador só produziu. O treinador produz muito mais, calhar, que aquilo. A nível estrutural, a nível organizacional, a nível daquilo que são rentabilidade, do dinheiro que faz para o clube, para os jogadores, daquilo que faz crescer. Mas o futebol não é possível todos ganharem. Portanto, vamos pegar agora neste exemplo do treinador do Benfica. Não é por ter perdido em Braga, já não o nome não é o treinador. Continua a ser o mesmo treinador que ganhou 28 jogos antes. Portanto, acho que acima de tudo, mas nós em Portugal temos essa questão, existe curso para tudo. Os únicos dos elementos que estão no futebol que não têm curso são os dirigentes. Tudo o resto tem curso, os treinadores têm que ter cursos, os jogadores têm que ter formação e por aí fora. Portanto, isto tem que se mudar. No seguimento da nossa conversa, nada melhor do que olharmos agora para algo inédito. 2 meses depois da saída, César Peixoto está de volta ao banco de suplentes do Paços de Ferreira. Paulo Menezes, presidente do clube, garante que o treinador não é uma solução de recurso, nem voltou ao clube devido ao pedido dos jogadores. Já César Peixoto diz que podia ter ficado em casa a receber o mesmo, mas que preferiu voltar para o clube, que o despediu há precisamente 2 meses. Para mim, enquanto treinador, seria mais fácil ficar em casa. Tinha contrato com o clube, é um clube cumpridor e estava a receber exatamente da mesma forma. Acredito no meu trabalho, acredito nas pessoas, no projeto que tinha, que foi interrompido naturalmente porque não tinha resultados e daí não havia mágoa nenhuma no passado. Sempre senti, sempre eu disse, enquanto cá estive, que sentia os jogadores comigo, sentiam que os jogadores acreditavam na minha ideia, no meu trabalho. Naturalmente os resultados mesmo assim não apareceram. E acabei por sair. Volto aqui de cabeça levantada, volto a dizer. Temos aqui hoje uma situação que acaba por fazer um pouco história no futebol em Portugal, que é o retomar, o regressar de um treinador na época em que sai. Saiu esta época e regressa nesta época. Passou-se muita ideia, a imagem, de outra questão, que havia um pedido por parte dos jogadores para que esta equipa técnica regressasse, dirigida pelo Mr. César Peixoto. Quero-vos dizer que nunca permitiria, em momento algum, que o treinador fosse escolhido pelos jogadores. Isto que fique perfeitamente claro. Da mesma forma que, se assim fosse, o Mr. César Peixoto não teria saído de Paços de Ferreira, porque os jogadores, nas conversas que vamos mantendo com capitães, sempre deram a conhecer à direção que acreditavam na pessoa, acreditavam na equipa técnica e, portanto, se houvesse aqui algum domínio de tudo isto por parte dos jogadores, com certeza esta equipa técnica também não teria saído do Futebol Clube Paços de Ferreira. O Missa nunca estaria aqui
se sentisse que está aqui como um treinador de recurso, porque não o é. É insólito, Hélder, no mínimo, não é? Treinas, sais e voltas a treinar. É diferente. Vamos esperar que corra tudo bem para o César desta vez e que o Paços, como instituição que tem conseguido construir um caminho interessante no futebol português, consiga realmente os seus objetivos. Carlos, estávamos a falar de algo estranho. Isto, pelo menos, é diferente, para não lhe dizer outra coisa. Vamos ver. Analisar isto, temos que analisar da perspectiva do treinador e da perspectiva do clube. Na perspectiva do treinador, o que é que eu diria? Eu diria que o César corre aqui um risco de voltar outra vez onde estava, mas, por outro lado, é o reconhecimento de que ele nunca devia ter saído. Portanto, se ele volta, acreditando nisto que eu estou a ver, né? Porque podemos pôr aqui o cenário também, que se foram contratados eventualmente outros treinadores, que eventualmente podem não ter aceitado e tiveram que voltar outra vez à posição do César. Agora, o que me parece a mim, e isto é que é importante, é que os dirigentes, quando tomam esta atitude, portanto, penso que foi na jornada que ele saiu, se não me engano, há duas jornadas ele não servia, como é que ele agora pode servir? O que é que mudou, quais são os critérios? E aqui que é a diferença. Eu dou o exemplo do Klopp. O Klopp, quando esteve no Borussia Dortmund, estava para descer. Os dirigentes acreditaram dele e mantiveram até ao fim. É a 7ª jornada. 7 anos de clube. Acontece agora, por curiosidade, outra vez 7 anos. A Inglaterra está-lhe a acontecer o mesmo. Parece que é fatídica a 7ª. Mas, no entanto, lá está. As pessoas continuam a acreditar no treinador. Continuam a acreditar E onde é que está, neste momento, o Liverpool? E se compararmos com o Paços Ferreira, ainda é mais grave, porque o Liverpool, os objetivos que tem, e ainda por cima, se formos a um passado recente, que é campeão europeu, neste momento está na posição onde está, mais fácil seria de o mandar embora. E não o fazem. Isto é que a gente tem que vincar, ou seja, quais são os critérios que eu escolho o treinador e porque é que ele tem que ficar. Portanto, se eles tivessem bem definidos os critérios, o César tinham que acreditar no trabalho do César, não tinham de o mandar embora. Mais tarde ou mais cedo iam dar a volta. E foram buscar os treinadores e voltou a não resolver. E no Sporting, Nuno Santos acredita que ainda pode ser campeão esta época e deixa ainda rasgados elogios a Ruben Amorim. Questionado sobre o futuro, o médio-ala dos Leões diz que não se importava de terminar a carreira em Alvalade. Não me importava de acabar a carreira do Sporting. Gosto muito de estar aqui. Se o Sporting me desse e se fosse esse o interesse do clube, quem sabe, nunca se sabe. Um jogador tem que ser sempre ambicioso, mas estou muito feliz aqui. E claro que tenho sonhos, como todos os jogadores têm, mas sinto-me feliz aqui e concretizado. Neste momento não haveria nenhuma proposta que quisesse sair? Não sei, depende. Só vendo a proposta da Vila Freta que conseguia decidir alguma coisa junto com a minha família e com meus empresários. Fui muito bem recebido desde o início e estou muito feliz aqui e foi o melhor passo que eu dei na minha carreira. E para mim é o treinador que me marcou, foi o treinador que eu aos 25 anos vim, como você referiu, por isso que fez a pergunta, vim para o Sporting. E também foi muito por ele que vim para o Sporting, pela iniciativa dele e por me querer no clube. E gostámos muito do Mister, era um treinador com muito talento, com muita qualidade e tem um futuro brilhante. Quando cheguei ao Sporting, e tenho pessoas que podem dizer isso, eu quando cheguei ao Sporting vi o grupo que tínhamos, treinador, etc. Disse a várias pessoas no início do ano que nós íamos ser campeões, no ano que fomos. O futebol é um momento, as coisas acontecem e nós temos mostrado a nossa qualidade e não é pelos adeptos não terem estado no estádio que fomos campeões, isso não faz sentido nenhum. Eu como jogador e jogador de Sporting acredito sempre, nós temos de trabalhar, mas isto é jogo a jogo e nós não podemos pensar que vamos ser campeões, é jogo a jogo, o campeonato é muito longo, ainda temos muita coisa pela frente, só espero que os sportinguistas acreditem em nós, no nosso talento, temos um grupo fantástico, eles sabem com que podem contar e confiem em nós porque nós levamos já muitas alegrias aos sportinguistas. Todas as equipas querem estar na chave, mas agora temos a Liga Europa, também agora temos o Midtjylland, é um jogo onde queremos entrar para ganhar e agora não estamos a pensar já nisso, estamos a pensar no campeonato, mas quando aí chegar como disse, jogo a jogo, Midtjylland e depois pensar a seguir ao Midtjylland, passar o Midtjylland e etapa a etapa. E o Futebol Clube do Porto reduziu a vantagem para o Benfica, está agora a 5 pontos. Os Dragões estão a recuperar, mas Sérgio Conceição quer colocar um travão nas euforias. O Futebol Clube do Porto está no segundo lugar do campeonato com o objetivo claro de continuar a aproximação ao Benfica. Neste momento, a diferença está em 5 pontos após os encarnados terem sido derrotados pelo Sporting de Braga. Momento moralizador para a equipa portista, mas Sérgio Conceição quer colocar um travão nas euforias dentro do plantel. O treinador fecha a porta a festejos e exige concentração máxima para os próximos desafios. O Futebol Clube do Porto vai jogar com o Casa Pia, que é uma das equipas com melhor registro defensivo, e Conceição está atento a essa meta.
mesma situação. O objetivo é evitar perdas de pontos. Contudo, os Dragões sabem que a corrida pelo título está relançada. Numa boa série de resultados, há um facto que salta à vista nos últimos jogos do Futebol Clube do Porto. O clube azul e branco está a marcar cedo e os golos madrugadores ajudam a ter jogos mais tranquilos. O duelo com o Aroca arrancou com um gol de Otávio logo aos 23 minutos. A partir daí, o Futebol Clube do Porto construiu uma goleada. Aconteceu semelhante com Gil Vicente na Taça da Liga e também com o Vizela. Golos ainda antes dos 5 minutos para marcar um bom ritmo para a partida para os Dragões. Esta é uma situação que o Futebol Clube do Porto quer manter para somar mais 3 pontos com o Casa Pia e poder continuar a pressionar o Benfica na luta pelo título. Tempo agora para falarmos deste Porto, Carlos Azenha, e deste Porto que agora está a 5 pontos da liderança, mas também de um Porto que tem um jogador que conheces bem, treinaste, o Pepe, que está em final de contrato, mas que, apesar das queixas que tem tido e das limitações que a idade também justifica, continua a ser uma pedra fulcral neste Futebol Clube do Porto. Sim, o Pepe tem duas coisas muito importantes. Tem o lado profissional, dos melhores profissionais, que eu tive o privilégio de trabalhar. Portanto, é um atleta muito dedicado, muito cuidadoso com ele próprio. Portanto, não só, naquela altura já nós, portanto, introduzimos a questão alimentar, já tínhamos um nutricionista, talvez o melhor nutricionista que Portugal tem, e um das maiores referências mundiais, que é o Vítor Hugo. E já nessa altura ele tinha muita preocupação com a parte alimentar, com o rendimento demonstrado. E julgo que o facto de ter estado também com o Pepe, com o Ronaldo no Real Madrid, ainda deve ter acentuado mais essa questão do profissionalismo que ele já tinha lá. Depois o Pepe tem outra vertente muito interessante, que é a vertente de liderança. Portanto, é um atleta que o seu profissionalismo leva que não permite que ninguém brinque nos atos do treino. Era um atleta que ficava chateado quando alguém brincava no treino e não levava o treino 100% a sério. Portanto, às vezes até era difícil brincar algumas coisas com ele. E tem esse lado de liderança perante os outros, ou seja, ele lidera pelo exemplo e pela dedicação. Portanto, sei seguramente que o Porto, dentro daquela casa e a forma de trabalhar, o Pepe mesmo, com a idade que tem, vai renovar de certeza o contrato e é uma peça fundamental. E o Sérgio Conceição disse há pouco tempo que era um monstro, no bom sentido, porque de facto é um jogador com um peso muito grande no balneário e depois é um jogador muito determinante, não só pela sua experiência, como acima de tudo pela sua grande leitura tática e na posição. Eu diria que talvez nos últimos 10, 12 anos foi talvez o melhor central que nós tivemos. Antes a seguir o Ricardo Carvalho, talvez foi de outra geração mesmo. É outra geração. Mas acreditas que ele fique mais um ano? Era isso que me estavas a dizer? Acredito que ele fique mais um ano. E acredito que depois é um jogador que o Porto vai fazer questão de meter dentro da estrutura. Vai ficar na estrutura, garantidamente. É um jogador que vai ficar. O Porto tem uma forma de lidar com os seus atletas talvez um bocadinho diferente daquilo que a maior parte dos outros clubes grandes têm. E até aqui o facto do Helder estar aqui é um dos bons exemplos que devia ser aproveitado melhor dentro da estrutura, porque há atletas que servem como exemplo e conhecem bem a realidade dentro do clube e vivem o clube com amor e paixão, que devem de ser aproveitados para determinado tipo de funções que são fundamentais. E é pena que os clubes não percebam isto. O Porto tem essa filosofia e percebem, se for a estrutura de scouting do Porto, é quase toda ela feita por atletas. É o João Pinto, que é uma grande referência do Porto e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e está lá. Tem o Rui Barros, tem o Frasco, tem o Sousa, tem o Semedo, tem N jogadores. E de certeza que o Pepe vai ficar na estrutura do Futebol do Porto, porque é uma referência. Não te vou dar a palavra, pois dizes que queres um grande central ao nível do Ricardo Carvalho ou do Pepe, mas surpreende-te este Pepe e este Porto de Sérgio Conceição? O Pepe, não, porque, como uma das palavras do Carlos, eu conheço bem, excelente atleta, excelente pessoa, sabe muito bem aquilo que quer, aquilo que se propõe para cada dia, cada treino, portanto, vai continuar certamente mais um ano ou dois no Porto. Este Porto de Sérgio Conceição é um pouco a imagem do seu treinador, muito organizado, com agressividade QB, consegue sempre superar-se, consegue sempre estar dentro dos seus objetivos. Portanto, temos campeonato outra vez e o Porto vem aí a pressionar o Benfica e vamos ver o que é que faz. O Sporting também está num momento excelente. Pegando nisto aqui que o Carlos dizia, dos clubes terem de, melhor dizendo, aproveitar os antigos jogadores nas suas estruturas. Tu já estiveste precisamente também na formação do Benfica, foste treinador da equipa B, já treinaste também este Ruben Amorim que agora treina o Sporting.
olhando para aquele jogador... Ok, foi só em dois jogos. Mas olhando para aquele Ruben Amorim jogador que tu conheceste e olhando agora para este Ruben Amorim treinador, também te surpreendeu o tipo Scaloni ou nem por isso? Não, porque o Ruben, depois de acabar a carreira, ele fez lá uma semana comigo também. Uma semana de estágio? Sim. E ele já sabia claramente o que ele queria. O que queria fazer, como é que ia treinar, como é que ia liderar. Falamos todos os dias depois do treino. Ele questionava-me algumas coisas, eu falava algumas coisas. E ele tinha claramente aquilo que queria fazer. Portanto, não é surpresa. Tem um caminho muito definido desde muito cedo e tem levado sempre e não se desviou de nada desse caminho, portanto é um caminho que ele escolheu e que lhe está a ter sucesso e acho que vai continuar assim. Na entrevista do Nuno Santos, que hoje publicamos na Bola e que já mostramos aqui nesta Bola TV, ele diz que foi pelo Ruben que foi para o Sporting e que, portanto, percebes também este carinho de alguém que também começou no Porto, também foi teu jogador no Benfica, era isso que eu te ia dizer. E agora diz que é sportinguista de coração. Como é que se mistura todas estas gostos de clubes e todas estas rivalidades num homem só? Onde ele encontrou estabilidade, quer emocional, quer profissional, quer financeira, onde se sente feliz. O Nuno, na altura que esteve comigo na equipa B, ainda não tinha atingido o patamar de excelência ou que lhe permitia chegar já à equipa principal. Era um dos jogadores que nós tínhamos algumas dúvidas se passava já ou não para a equipa principal. Na altura até se questionou se seria melhor ser emprestado do que ficar na equipa principal. Optamos por ele ficar na equipa principal, não foi muito utilizado, o que lhe serviu também de trampolim ou de estofo psicológico para poder procurar outros caminhos e fortalecer-se enquanto jogador. O Nuno sempre foi um interno insatisfeito. Portanto, estava insatisfeito, não jogava muito insatisfeito, jogava mal, era uma confusão, não marcava gol, era terrível. E é um pouco isto que ele diz aqui, quando perde nem consegue dormir, porque ele está constantemente insatisfeito com ele. Creio que agora, neste momento... Achas que o Ruben acabou por lhe dar essa estabilidade? Sim. E a família também, os filhos. Um homem, neste momento, o Nuno é um homem, na altura era um miúdo. E fico muito contente que ele tenha atingido este patamar, sinceramente. Acho que o Nuno está a bater a porta da seleção, mais jogo, menos jogo vai entrar. Está a bater a porta e se calhar até podíamos pensar que já poderia ter estado neste Mundial, Carlos. Sim, eu na equipa que foi sugerido na altura para fazer, dos jogadores escolhidos, foi um dos jogadores que eu escolhi que achava que tinha estado no Mundial, pela versatilidade que ele dava à seleção. Não só podemos defender, como em largo podemos atacar, caso necessitássemos, ou queremos jogar só com um que podia fazer o corredor todo. Pronto, o Helder conhece melhor o jogador, como é óbvio, treinou. A mim parece-me que o jogador, e que é muito importante, o lado psicológico do jogador é muito importante ser bem trabalhado. Portanto, a vertente do ser humano e a vertente psicológica, às vezes há jogadores que não atingem patamares mais elevados por falta de acompanhamento em termos psicológicos, aquilo que eles podem render. Portanto, uma ajuda, digamos aqui, que é a tal descobrir o tal ponto-chave onde se vai buscar o equilíbrio que este jogador precisa ter para render. Porque há momentos em que a gente vê que este jogador ainda falta de alguns equilíbrios, com alguns comportamentos que tem. Portanto, ele tem que ser acompanhado. Porque estes jogadores, se forem acompanhados e formos trabalhar no foco, eu lembro de um jogador que nós tivemos no Porto, é que na altura, quando entramos, era um jogador que também tinha muito essa questão, que falava-se como um jogador muito agressivo, que era o central, o Bruno Alves, e repare depois o que é que foi o Bruno Alves. Ou seja, foi feito ali um trabalho de preocupação a entrar naquilo que era fundamental, nos pormenores que o jogador tinha, daquilo que tinha que ser corrigido, porque não vale a pena trabalhar só a questão técnica e tática, se depois não trabalhares a outra vertente que faz. Porque o ser humano é um conjunto completo. Portanto, não podemos separá-lo. Portanto, nós não podemos separar o homem do atleta, do profissional, do pai, do amigo. A gente tem que conjugar isto tudo e perceber onde é que está os fatores menos positivos e trabalhá-los para que eles possam ter o rendimento. E há jogadores que não têm determinado tipo de rendimento exatamente porque não se explora esta parte. Só olhamos para o jogador em termos desportivos. Quando falámos há bocado do Enzo, esta é a parte que tem que se fazer com o menino de 21 anos. É outra parte do futebol, ele tem que sobra para jogar. Agora, a outra parte é que temos que cuidá-la. Por se cuidarmos bem, ele vai dar muito melhores respostas, vai estar muito mais bem preparado psicologicamente. Todos nós cometemos erros. E só comete erros quem tem que tomar decisões. Os que não tomam decisões, esses estão sempre certos. Portanto, este miúdo, gostei muito da entrevista, dá parabéns também à entrevista que foi feita, porque também uma excelente entrevista, e a abertura que ele teve a falar dele, não são muitos os atletas também que assumem essas questões, como viu o Paulinho há pouco tempo tinha um psicólogo, tinha um apoio, quer dizer, isto tem que mudar um pouco, esta mentalidade tem que mudar um pouco, por isso é que eu dizia que hoje em dia um treinador
deve ser, acima de tudo, um bom gestor de recursos humanos. Eu, quando tive o Hélder, quando trabalhámos os dois juntos, houve um trabalho que o Hélder fez, e que hoje digo aqui publicamente, que foi muito importante, foi o aspecto da relação humana que ele tinha próximo com os jogadores. Isto faz com que um treinador, isto é a bagagem que se vai adquirindo aos poucos, que permite que um treinador, principalmente o principal, não leve com tantos problemas. Porque a maior parte deles são resolvidos porque a outra pessoa que está ao lado o faz. E isto é que faz a bagagem de um treinador. Por isso que eu não vejo hoje treinadores muito jovens a pegar em determinado tipo de equipas, eu não creio que ainda tenham esta bagagem, nem esta capacidade de conhecimento suficiente para liderar. E quando falamos então de atletas que têm um ego muito grande, repare que não é fácil. Não é? Mas isso acontece porque o líder permite. Sim, e na altura o líder também permite. Não, na altura permitiu que eu fizesse e não quero estar aqui deixar passar sem passar aqui o galhardete ao Carlos. Eu acho que é das melhores cabeças pensantes do futebol que nós temos em Portugal, sinceramente. E eu estou desejoso para que ele volte ao futebol e que consiga meter tudo que ele tem cá para fora, porque tem muita qualidade. Eu fui um privilegiado, sinceramente, e só aceitei ir para o Portimonense para adjunto dele, porque sabia que era ele. E para mim foi um prazer enorme, aprendi muitas coisas que eu aprendi com ele, levo na minha vida como treinador. Porque há muito mais aprendizagem para além dos resultados só desportivos, não é? Aprendi muito naquele ano. Portanto, eu acho que é mútuo. Portanto, nós criamos uma equipa muito forte, uma liderança tremenda da parte dele, que me permitiu também desenvolver algumas características como treinador, que na altura ainda não tinha. E pronto, eu acho que precisas de voltar ao futebol. Agora, não é uma troca, mas estávamos a falar e off uma coisa interessante. Eu estava a dar este exemplo. Repara que a vida do treinador está dependente do momento de sorte ou não sorte. O Ela trabalhou com a equipa B. Se formos ver os jogadores que saíram, que estão no A e que foram outros, tínhamos aqui uma lista de jogadores para enumerar. Mas repara o momento, não estou a pôr em causa os outros treinadores, neste caso o Bruno Lage, mas a sorte que tem um determinado tipo de momento quando está, ele sai e no ano seguinte há o problema e o treinador da equipa B assume. Ou seja, podia ter sido o Helder se calhar estar naquela equipa. Portanto, a vida do treinador depende muito destes fatores de sorte, da ocasião, do estar no momento certo, não estar no momento certo. Agora, quando eu disse há bocado, isto é que é importante, que os clubes têm que aproveitar os treinadores, os ex-jogadores, mas são os competentes. Mas não é só dentro da estrutura. E quando eu falo na estrutura, e o Porto faz isto bem, não é só na estrutura do clube, é na estrutura e pô-los os treinadores que têm capacidade pô-los a treinar em outras equipas. Porque o Benfica, ao pôr um treinador numa equipa, no outro lado, permite que esse clube tenha a possibilidade de recolher jogadores do Benfica e saber que esses treinadores vão potencializar ainda mais esses jogadores. Portanto, isto é fundamental que seja feito, nomeadamente o Benfica devido fazer isto, o Sporting exatamente a mesma coisa. Nesse trabalho todo de gestão de treinadores, meus senhores, o que eu queria saber agora é a vossa aposta para esta... para o que falta agora deste campeonato entre Sporting, Benfica e Porto, quem é que vai conseguir estar melhor naquilo que ainda falta jogar, e são muitas jornadas nesta liga? É muito cedo, o campeonato falta muitas jornadas, depois das duas competições internacionais. Mas aquilo que viram depois da paragem do Mundial? Serve de exemplo, porque a gente é uma situação nova, Irene. É uma situação nova, ninguém neste momento consegue ter dados, porque estamos a ver a primeira vez na vida uma situação de um campeonato que joga-se a meio, há uma paragem, algumas equipas foram mais afetadas do que outras, há países inclusive que parou completamente, há outros que continuam-se a jogar como o nosso jogou-se a Taça da Liga. Eu acho que vai demorar algum tempo, porque algumas das pedras basilares dessas equipas que saíram, tirar 3 ou 4 jogadores numa equipa grande faz a diferença. Portanto, ou seja, a estrutura e a organização do exercício de treino muda. Agora vai demorar algum tempo a recuperar e agora vai depender muito de como é que vai acontecer 2 jogos. Portanto, o Benfica agora, este jogo com o Portimonense é determinante, que eu penso que vai dar a volta, mas é um jogo determinante para voltar outra vez a ganhar confiança. Hélder? Sim, eu penso que o próximo jogo vai dizer muito daquilo que vai se passar no futuro. Mas não vejo grandes mudanças. Creio que isto em Braga foi um jogo único. Vejo o Benfica retomar contra o Portimonense e a partir daí elevar os seus níveis de confiança. E como há treinadores portugueses em todos os cantos do mundo, Vítor Pereira já chegou ao Rio de Janeiro e não podia estar mais feliz com o novo desafio. O técnico português vai agora treinar o Flamengo e promete muita ambição. É com muita satisfação que aceitamos este grande desafio, com responsabilidade, com compromisso e prometer o nosso trabalho, o nosso melhor, não é? Retribuir com trabalho
esta confiança que o clube depositou no nosso trabalho. Foi exatamente isso que me trouxe, foi esses grandes desafios que temos pela frente, que me trouxe e que me trouxe ao Flamengo. A decisão foi essencialmente com base na possibilidade de lutar por tantos títulos, não é? Sim, naturalmente um ano ou uns meses, 10 meses, mais ou menos, sensivelmente 10 meses no Brasil, permitiu-me ter outro conhecimento das equipas e do Flamengo também, não é? E do conhecimento dos jogadores. Portanto, isso é uma vantagem que eu, sinceramente, quando há um ano atrás não tinha, mas que neste momento tenho. Hélder, há treinadores portugueses em todo lado, no Brasil já temos 7. É sinónimo de competência, portanto, creio que não vai ficar por aqui. Mais treinadores irão. Agora é importante que estes que lá estão consigam solidificar o trabalho, um pouco como fez o Abel e como fez o Vítor também, e o Luís Castro, que consigam ter estabilidade para trabalhar, e mais treinadores irão, certamente. A qualidade é imensa, o Brasil é talvez o país que, talvez não, para mim é o país que produz mais talentos. Só no Flamengo português já é o terceiro. Jorge Jesus, Paulo Sousa e agora Vítor Pereira. Carlos. Sim, duas coisas que são importantes. Primeiro é perceber que a escola de treinadores portuguesa é uma boa escola de treinadores. Depois, o treinador português está habituado a grandes dificuldades, ao nível das condições, ao nível até das questões salariais, ao nível daquilo que são as condições materiais também, portanto, e adapta-se com alguma facilidade. O problema que eu vejo no campeonato brasileiro, isto que o Hélder disse é uma verdade, portanto, para mim também é o sítio que tem maior capacidade de escolha de jogadores e produz maior número de jogadores. A única dificuldade que eu vejo é digamos, o anticorpo que o brasileiro, enquanto treinador, tem em relação ao português. Portanto, existe uma aversão muito grande, vejamos o que é que o Abel tem feito e mesmo assim é muito criticado pela própria classe de treinadores, esquecendo os brasileiros, que houve uma altura em que em Portugal nós tivemos muitos brasileiros a treinar e nós nunca o fizemos. Portanto, a mim pouco me preocupa a questão, tanto que eu tive aqui há uma semana e dei como exemplo a seleção de 2 treinadores estrangeiros, a mim pouco me preocupa a questão da nacionalidade. Preocupa-me se é competente ou não é competente. Se é competente não tem nacionalidade. Portanto, eu acho que o treinador português, ao ir para o Brasil, vai acrescentar, de certeza absoluta, o maior aporte tático ao jogo, estratégico ao jogo, que eles não têm tanto, vai recolher também alguma habilidade, alguma fantasia do jogador e o próprio treinador português vai se adaptar a isso seguramente. E nós temos muitos com sucesso. O que o Abel fez é fantástico e não é qualquer treinador que chega ao Brasil e faz o que o Abel fez. Faz o que o Abel fez e agora até já é um dos nomes falados para poder ser selecionador do Brasil, Hélder. Portanto, este impacto do trabalho do Abel no Palmeiras é tão grande que já chega agora à questão do selecionador. Para Portugal. Portugal também precisa, não é? Não, acho que é fantástico aquilo que ele fez. Conseguir tantos títulos em tão pouco tempo. Um clube daquela dimensão, com aquela organização, além de trabalho maciço mesmo, trabalho de excelência. Vamos então até ao Brasil em direto. Temos tido alguns problemas técnicos e só por isso é que ainda não fomos até lá a falar com o Mário Monteiro, ele que hoje inicia com Vítor Pereira um novo caminho no Flamengo. Já lá tinha estado com Jorge Jesus, agora hoje recebeu Vítor Pereira. Mário, só conseguimos a ligação por telefone porque aqui a internet fintou-nos e o trânsito da Barra da Tijuca também para podermos ter a ligação que tínhamos combinado ao telefone, mas com vídeo. Sim, estou a ouvir, Mário. Estava a dizer, conseguiu-me ouvir ou não? Consigo. Olá, Rosa Tirana. Eu peço imensa desculpa, mas nunca pensei ficar preso no trânsito. Eu queria me dirigir ao hotel para estar mais sossegado, mas não foi possível. Eu fui apanhado de surpresa aqui no trânsito, mas são coisas que eu às vezes não consigo controlar. E então, conte-me um bocadinho, depois teremos a oportunidade noutra altura, com a imagem, falarmos de outra forma, mas conte-me um bocadinho como é que foi este primeiro dia de treino com este Vítor Pereira ao leme desse novo desafio no Flamengo. Sim, foi bom, os jogadores receberam muito bem o treinador, o treino foi muito bem, não é fácil ficar a falar pelo telefone, mas
Sim, mas, Mário, perguntava isto pelo facto de ter estado aí com o Jorge Jesus, trabalharam juntos durante 17 anos e agora vai integrar uma equipa técnica diferente, com outro líder, com outros desafios, e queria perceber um bocadinho o que é que levou a esta mudança e como é que está a ser este primeiro trabalho dos dois. É isso que eu digo. O dia hoje foi um bocadinho atribulado. Foi a chegada do Mister, foi nós levantarmos cedo para o receber, foi toda a organização para que o treino corresse da melhor maneira, e assim como acabou por correr. Houve uma grande receptividade em campo da parte dos jogadores. E quanto àquilo que aconteceu sobre a nova viragem no ciclo da minha vida, ou seja, eu já falei e volto a referir, eu na Europa, sobretudo em Portugal e na Europa, não queria trabalhar mais, não queria ter um compromisso de trabalho no futebol de alta competição. Tinha conversado com o meu treinador sobre uma hipótese de trabalho no futuro que seria, ou seria a seleção portuguesa ou a seleção brasileira, e em termos de clube, o único clube que eu aceitaria para trabalhar seria o Clube de Ratos de Flamengo. É um clube que me deixou muitas saudades, é um clube onde eu sou muito acarinhado, quer pela massa associativa, quer por todo o staff, todo o pessoal que está à volta deste grandioso clube. E, portanto, uma vez que a nossa passagem no Sport do Benfica não correu como nós pensávamos, então eu decidi fazer um interregno. Interregno esse porque não houve o tempo, o timing certo para eu poder continuar com o meu treinador, uma vez que eu tinha comunicado por 2 vezes que em julho não trabalharia, e então eu decidi portanto, acompanhar a minha filha numa viagem que já lhe tinha prometido há 3 anos. E a partir do momento que eu estava quase 100% seguro que o meu treinador não trabalharia em junho, eu decidi optar por esse passeio com a minha filha. E o que aconteceu nesse espaço, aconteceu que o meu treinador decidiu ir trabalhar para o Fenerbahçe. E aí quando nós tentamos formalizar um acordo, não foi possível. Já tinha tudo marcado com a minha filha e, portanto, por razões familiares muito fortes, porque é a minha filha, eu não tinha outra forma a não ser realizar o sonho dela, que era uma viagem à Islândia. E então ficou por terra o compromisso com o meu treinador, que seria ir para o Fenerbahçe, não foi possível. Comprometi-me com ele estar 1 ano sem trabalhar e isso aconteceu. O facto é que eu estive 1 ano sem trabalhar, eu apresentei-me no Flamengo dia 26, e então tive que dar essa relação com o meu treinador, ou seja, voltar ao Clube de Ratos de Flamengo, que também me acolheu a mim e não só, e a todos os meus colegas de trabalho, em 2019, e estou muito feliz neste momento, estou imensamente feliz, estou com o meu treinador. Não é fácil, porque foram 17 anos de ligação, não é fácil, mas a vida é isto, e portanto espero agora, de certa forma, eu tenho quase a certeza que vou encerrar a minha carreira num clube onde me deu tanto prazer trabalhar e onde tive tanto sucesso. E isto é todo o nosso grupo de trabalho, a equipa técnica de Jorge Jesus, porque ninguém ganha nada sozinho, a equipa técnica liderada pelo Mr. Jorge Jesus, que teve todo esse sucesso, mais toda a estrutura envolvente que nos deu todas as condições para alcançarmos esse sucesso. Mário, estamos a ver agora uma foto que o funcionário lá do restaurante do Fratelli fez questão de me enviar, mostrando este primeiro jantar de Vítor Pereira nesse Fratelli, ao lado do hotel onde vocês ainda estão, na Barra da Tijuca, e antes vimos uma imagem em que aparece o Mário, precisamente com o Vítor Pereira, uma imagem tirada há pouco nesse início de trabalhos. Pelo menos sorridente, o Vítor Pereira está nestas 2 fotografias. O que lhe pergunto é que Vítor Pereira é este que vai carregar o peso de ter tido um Jorge Jesus vitorioso no Flamengo e um Paulo Sousa com um percurso não como era desejado, quer pelo Paulo, quer pelo próprio clube. Enfim, não é fácil esta tarefa. Agora, nós estamos aqui porque o meu treinador acredita que tudo é possível,
tem uma equipa técnica fantástica, tem elementos com vontade de vencer, e não sei se sabe, a equipa técnica é quase toda ela nova, só ficou o Luís Miguel da equipa Transata, e portanto há uma enorme vontade, uma enorme força, uma enorme crença de voltar a vencer ao lado do Flamengo. E penso que, eu tenho a certeza que este treinador terá toda a capacidade para conseguir os objetivos, que é tentar ganhar todas as competições em que nós estamos empenhados, e posso dizer que a vontade é enorme, ele está muito empenhado, e não é por acaso que o meu treinador, o antigo treinador Jorge Jesus, há uns tempos atrás, quando lhe questionaram sobre o Vítor Pereira, ele foi muito perentório em responder que neste momento o treinador que estava no Brasil com mais que ele achava que tinha mais capacidade e tinha uma qualidade enorme de ler o jogo e perceber o treino, que seria o Vítor Pereira, e penso que isso vai acontecer. Não? Ele nem sequer há um ano teve essa afirmação, deu um grande elogio ao meu novo treinador, e penso que é isso que vai agora acontecer. Acho que temos todas as condições e temos capacidade para que possamos, todos juntos, conseguir grandes conquistas neste grandioso clube. Mário, o Brasil hoje despede-se de Pelé. Como é que está a ser aí no Rio de Janeiro assinalada esta homenagem ao Rei Pelé? Assim, Irene, hoje o dia para mim e para os meus colegas foi um dia muito preenchido, e não é por acaso que eu estou ao telefone, gostaria de estar no hotel a responder, e o facto é que nós ficamos um pouco restritos disso. Portanto, neste momento não posso falar nada acerca do que está a acontecer sobre o funeral do Pelé, porque não tivemos tempo nem sequer para pensar, sequer foi só exclusivamente dedicado ao Flamengo. Não houve tempo para sequer saber o que estava a acontecer no Brasil relativamente a Pelé, porque infelizmente nós estivemos extremamente ocupados, não foi fácil no dia de hoje. Mário Monteiro, teremos então a oportunidade de esperar que pelo menos para a semana ou no outro dia consigamos falar em condições e que o trânsito não nos finte o que estava combinado. Obrigada, Mário, por desta forma, a forma possível, termos aqui também um comentário a este primeiro dia de Vítor Pereira no Flamengo, ele que precisou de esperar pelo dia 2 de janeiro devido ao contrato que tinha com o Corinthians para se apresentar neste novo clube. Meus senhores, não temos tempo para mais, basta-me despedir de vocês, mas no dia em que o Brasil também se despede de Pelé, o Mário dizia que não tinha tido tempo, mas é sem sombra de dúvidas uma homenagem de toda uma nação e todo o mundo a este símbolo maior do futebol mundial. Sim, principalmente de todo o mundo. O rei Pelé vai deixar saudades, certamente. Para mim, foi sem dúvida o maior. Carlos. Não posso acrescentar mais. É facto, o rei, está tudo dito. Obrigada, Carlos, uma vez mais pela presença. Obrigada, Hélder. Obrigado. Boa sorte aos dois, seja Obrigado. lá para o que for que a vida vos reserve. Estarei sempre aqui de braços abertos para vos receber, e assim que esteve aí desse lado também. Já sabe, dentro de instantes eu estarei de volta com outros convidados, até porque tenho aquele que é, provavelmente, o melhor derby do mundo à minha espera. Até já.